Em abril de 2012, o país foi abalado pela descoberta de um trio no agreste de Pernambuco que não apenas matava e esquartejava mulheres, mas também consumia a carne humana das vítimas e a utilizava como ingrediente em salgados e empadas vendidas à população. Os relatos indicam que a venda dos salgados era feita na cidade e para as comunidades próximas era muito comum as pessoas passarem lá ao comer um delicioso salgado com refrigerante, só que o que ninguém imaginava eram os ingredientes de como era feito eles. O trio e a origem da seita. O núcleo do crime era formado por um triângulo amoroso e criminoso: Jorge Beltrão Negromonte da Silveira, Isabel Cristina Pires da Silveira e Bruna Cristina Oliveira da Silva. Agora vamos fazer uma breve análise do perfil dos criminosos, começando pelo Jorge Beltrão Negromonte da Silveira. Tinha uma origem surpreendentemente privilegiada. Por incrível que pareça, filho de imigrantes portugueses, ele desfrutou de uma boa educação, chegando a se formar em educação física. Tinha certos cuidados com o seu corpo. Chegou a trabalhar como instrutor de academia locais e aparentemente desempenhava um bom trabalho. Apesar de sua formação e do seu trabalho como treinador, ele carregava um histórico de problemas mentais que ninguém sabia que ele carregava consigo, porque aparentemente era uma pessoa normal como qualquer outra, e posteriormente alegou ter sido erroneamente diagnosticado como esquizofrênico paranoide. Agora vamos falar da segunda pessoa nessa história de terror, a Isabel Cristina Pires da Silveira. Sua trajetória era totalmente oposta à de Jorge. Natural de Recife, Isabel cresceu em condições de extrema pobreza e privação, passando por diversos tipos de necessidade ao longo da sua jornada, o que a impediu de ter acesso à educação formal. Teve que trabalhar logo cedo para nutrir a sua sobrevivência, resultando em dificuldades de leitura e escrita pela falta de alfabetização. Por último, mas não menos importante, está a Bruna Cristina Oliveira da Silva, que em 2003, aos 16 anos, Bruna conheceu Jorge na academia onde treinava, que acabou se apegando emocionalmente a ele. Cultivaram uma grande amizade e logo ela passou a se juntar a ele e Isabel, formando o trio. Mas macabro que vocês vão conhecer a partir de agora nesse canal. Então vamos lá. A criação do cartel, como tudo começou, liderados por Jorge, o trio desenvolveu uma ideologia assustadora, criando uma seita que chamavam de O Cartel. O propósito central da seita era supostamente purificar o mundo, eliminando mulheres que, no julgamento arbitrário deles, não tinham condições de criar ou sustentar seus filhos, focando frequentemente em mães solteiras ou em situação de vulnerabilidade. Eles se viam como juízes, o Deus Todo-Poderoso, escolhendo e sentenciando suas vítimas da forma como eles achavam que era certo, seguindo a regra de que tudo que fosse morto pelo cartel deveria ser consumido completamente, sem desperdícios. As vítimas e a mecânica dos crimes se estabeleceram em lugares diferentes, se desenrolando em duas cidades de Pernambuco, primeiro em Olinda e posteriormente em Garanhuns, achando que tudo o que eles estavam fazendo era simplesmente para o bem da humanidade. Agora vamos falar da primeira vítima, Jéssica, que morava na cidade de Olinda. Jéssica, de apenas 17 anos, vendia doces no semáforo acompanhada de sua bebê, com quem não tinha onde deixá-la, então levava para o seu trabalho.
Jorge, Bruna e Isabel a atraíram com uma oferta de emprego bem remunerado. Um salário de um salário mínimo e meio para cuidar de uma idosa, permitindo que levasse a criança. Como era difícil alguém aceitar um trabalho que pudesse levar crianças, ela achou uma ótima oportunidade. Inicialmente, Jéssica foi bem tratada, mas logo percebeu o isolamento e o cativeiro, pois eles não a deixam sair e nem se comunicar com a família. Vivia reclusa. A situação se tornou desesperadora quando Bruna tomou a bebê de Jéssica e se recusou a devolvê-la, alegando ser a nova mãe da criança. Angustiada, Jéssica tentou fugir e chegou a ligar para a tia. 10 dias após se mudar, ela exigiu ir embora. Em resposta, o trio roubou seus documentos e, numa atitude chocante, registrou a bebê em outra cidade, usando o nome do irmão de Jorge para se passar pelo pai e Bruna como a mãe biológica da criança, deixando a Jéssica sem contato com a própria filha. Foi aí que houve uma grande briga resultante da recusa em devolver a criança. Levou à morte de Jéssica. Eles fizeram ela se calar para sempre. Ninguém nunca mais pôde ouvir o testemunha de tudo o que ela passou nas mãos desse trio. E aconteceu da seguinte forma: seguindo os ritos do cartel, Bruna entregou a faca a Jorge, que a degolou. Eles removeram a pele, esquartaram o corpo e congelaram os pedaços para consumo gradual, fazendo um grande estoque dentro da sua geladeira. Após o assassinato, eles resolveram se mudar para Garanhuns, cidade próxima a Olinda, para despichar suspeitas que os levassem para a cena do crime. Só que eles não pararam por aí. Depois de um tempo em estar em Garanhuns, o trio fez mais 2 vítimas, Gisele e Alexandra. As duas com a mesma questão de vulnerabilidade social. Assim, desse modo, na cabeça deles, seria mais fácil de capturar suas presas e limpar o mundo, assim como era a intenção do grupo. A prisão só ocorreu após a denúncia da mãe de Gisele, que estranhou o uso contínuo do cartão de crédito da filha após o desaparecimento. O delegado rastreou as compras e localizou imagens de câmeras de segurança que mostravam Jorge e Bruna utilizando o cartão da vítima em lojas. Ao chegar na casa, a polícia se deparou com uma cena aterradora. Antes mesmo de interrogar os suspeitos, um policial conversou com a criança, a bebê de Jéssica, que havia sido sequestrada. A menina, com cerca de 4 ou 5 anos, revelou detalhes chocantes. Ao ser questionada sobre a foto de Gisele, a criança respondeu que a moça era conhecida e que seu pai a havia mandado para o inferno, indicando o local exato onde os restos mortais das vítimas estavam escondidos. Consumo e comercialização da carne humana. O depoimento de Isabel trouxe à luz o detalhe mais revoltante do caso. Isabel revelou que cozinhava a carne das vítimas, que era consumida por toda a família, incluindo a criança. Em um período de dificuldades financeiras, a prática canibalística escalou para a comercialização. Isabel começou a fabricar e vender salgados e empadas para ajudar na renda, utilizando a carne das vítimas como recheio. Após a notícia se espalhar, a população revoltada vandalizou a casa do trio. Muitas pessoas do bairro, em entrevistas, admitiram ter consumido os salgados sem saber o ingrediente macabro que continham. O julgamento e a sentença. Todos os envolvidos foram submetidos a exames psicológicos e psiquiátricos, que concluíram que não apresentavam problemas mentais que os impedissem de responder pelos seus próprios atos.
O trio foi julgado em 2 etapas distintas no tribunal do júri. A acusação foi de homicídio quadruplamente qualificado, motivo torpe, meio cruel, sem chance de defesa da vítima e para garantir a impunidade ou ocultação de outro crime, além de vilipêndio e ocultação de cadáver. Vamos falar da primeira fase do julgamento, que aconteceu em 2014, que focou no assassinato de Jéssica Camila da Silva Pereira, a primeira vítima em Olinda, em 2008. Jorge recebeu 21 anos e 6 meses de reclusão, pena aumentada para 27 anos de reclusão e 1 ano e 6 meses de detenção. Já Isabel recebeu 19 anos de prisão, pena aumentada para 24 anos de reclusão e 1 ano de detenção. Enquanto Bruna recebeu 19 anos de reclusão, pena aumentada para 24 anos de reclusão e 1 ano de detenção. O Ministério Público recorreu da sentença inicial, alegando que as penas foram brandas. O recurso foi aceito em 2019, resultando no aumento das penas. Agora vamos relatar a segunda fase do julgamento. O segundo julgamento, realizado em dezembro de 2018, cobriu as mortes de Gisele Helena da Silva e Alexandra Falcão da Silva, as vítimas de Garanhuns, em 2012. Jorge pegou 71 anos de reclusão, Isabel 68 anos de reclusão, Bruna 71 anos e 10 meses de reclusão. A situação atual das penas aplicadas em cada fase foram somadas, totalizando sentenças elevadas. Bruna Cristina recebeu a maior pena, com mais de 95 anos de prisão. Jorge Beltrão foi condenado a mais de 98 anos de prisão, já incluindo as detenções. Isabel Cristina foi condenada a mais de 92 anos de prisão, já incluindo as detenções. Os 3 criminosos continuam cumprindo suas penas em regime fechado no sistema prisional de Pernambuco. Isabel Cristina e Bruna Cristina estão detidas na colônia penal feminina de Buíque, no interior do estado. Jorge Beltrão está recluso na penitenciária Barreto Campelo, em Itamaracá, PE. Apesar da longa duração da pena, a legislação brasileira estabelece que a pena máxima de reclusão a ser cumprida é de 40 anos, aumento da lei do pacote anticrime de 2019, na época dos crimes era 30 anos. Portanto, o trio passará o restante de suas vidas presas, exceto se obtiverem benefícios legais para a progressão de regime após cumprirem os requisitos mínimos da lei. Esse vídeo vai ficando por aqui. Obrigado a assistir e chegar até o final. Deixe seu comentário e compartilhe com quem você sabe que gosta desse tipo de conteúdo. Aproveite e se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo novo e deixe o seu like. Até um próximo caso.